A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Amém? Pode se sentar. Nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, tem algumas palavras-chave que nós vamos estar meditando, e uma delas aqui é do verso 12, quando fala que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus. Por isso que eu coloquei aqui o nome da mensagem de o acesso. Mas para a gente entender o que é um acesso, porque às vezes a pessoa fala, o que é um acesso, né? Então, eu peguei essa palavra aqui, meditando no acesso. Eu vou pedir ajuda aí, né, para aqueles que trabalham na área da saúde. Você imagina o que é um acesso? Quando uma pessoa vai ser internada. Alguém aqui já foi internado? Já ficou internado aí uns 2, 3 dias? E qual que é a primeira coisa que eles fazem lá quando você é internado? Quem que é da área de saúde aí? Eles pegam a sua veia, né? E coloca ali um catéter, que é o acesso, aonde por ali eles vão fazer todo o medicamento, alimentação, soro, tudo. Então é o acesso. Porque mesmo que você venha a ter uma parada, alguma coisa, tudo, aquilo ali já está pronto. Porque senão, se eles não pegarem o acesso e não deixar ali, o que vai acontecer? Toda vez que precisar de um medicamento, é uma furada. Precisou de alguma coisa, outra furada, não é? Tendo já o acesso, então já está. E aí, buscando no Google, que é o nosso amigo aí, né? O acesso, ele permite a administração de medicamentos que nos podem ser administrados por vias que não pode ser administrado por outras vias, né? Que tem que ser pelas veias. É hidratação e reanimação em situações de emergência. Então, esse é o acesso. Pensando desta forma, tá? Que nós vamos meditar aqui um pouquinho. Ainda quando o Vitor veio perguntar da mensagem, eu falei, pode fazer louvores aí sobre Jesus que vai dar tudo certo, né? E nós vimos aí que os louvores falaram muito hoje, né? De louvar a Jesus. Jesus é nosso Salvador. Graças nós damos a Ele pela obra. Então nós vamos aqui, falar um pouquinho. Em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Então nós vamos falar aqui, né, sobre esse acesso que é Jesus. Nós já falamos aqui, né, do acesso que eu tive a ideia dessa mensagem, e sei que o Espírito Santo também falou comigo. E o primeiro acesso, quem teve o primeiro acesso a Deus? Aquele que foi criado pelo próprio Deus. Ontem nós vimos a mensagem aqui. Adão foi o primeiro a ter acesso direto a Deus. Ele teve. Certo? Então, o primeiro a ter acesso direto a Deus foi Adão no Éden, antes do pecado. Porque depois do pecado aí já o negócio ficou mais difícil. Mas antes do pecado, então Adão foi o primeiro. Meditando aqui um pouquinho também, depois de Adão, qual foi o próximo a ter um acesso direto a ouvir Deus falar? Foi Noé. Noé também, Deus falou com ele a respeito do dilúvio,
da construção da arca. Então, Noé também teve um acesso direto a Deus. Sobre Adão, está em Gênesis 3. Sobre Noé, está em Gênesis 9. E em Gênesis 12, nós temos que Abraão também teve acesso direto a Deus. Inclusive, né, Deus, ele visitou Abraão. Então, nós temos lá a passagem, né, de Sodoma e Gomorra, que seria destruído, e Abraão conversou e trocou ideia lá com Deus e tudo. Nós vemos ali, foi um acesso direto, né, conversando. Depois, em Êxodo 33, nós vemos que Moisés, no monte, quando recebeu também os mandamentos lá, teve acesso direto com Deus. Então, são algumas pessoas que no Antigo Testamento, nós vemos pessoas que tiveram, né, esse acesso direto a Deus, conversaram com Deus, puderam ouvir Deus falando ali. Eu achei interessante que em Êxodo 33, no Monte Sinai lá, Deus falou, todo o povo naquela época lá ouviu Deus falando, mas ficaram com medo. E aí fala, não, nós não queremos mais que Deus fala com a gente, não. Moisés, você fala com Deus e transmite a mensagem para nós. Nós temos medo. Ficaram com medo. Olha só a situação. E aí a gente para pensar aqui o seguinte, naquela época, né, algumas pessoas tiveram acesso a Deus. Algumas pessoas conversaram com Deus, algumas pessoas ouviram Deus. Outras não. Outras pessoas só sabiam porque eram comunicados. Então, pessoas foram comunicadas por Noé, não acreditaram. Pessoas foram comunicadas lá por Abraão. Pessoas foram comunicadas por Moisés. Mas não eram todos que tinham acesso a Deus. Eram algumas pessoas. Tá certo? Então, esse é o Antigo Testamento, onde Deus fala. Algumas pessoas têm acesso, mas não todas. Só algumas pessoas. Aí nós vamos passar aqui para o Novo Testamento. E aí, pela infinita misericórdia e amor de Deus, e aí vocês imaginam qual que é o texto que eu vou ler. Que Deus, pelo seu amor, pela sua fidelidade à sua palavra, ele nos enviou quem? Jesus. Então, João 3, 16 e 17. Evangelho de João 3, 16 e 17 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, Deus nos amou. Todos os que já passaram, ele amou. Há muitos que ainda vão vir, e ele já amou. E muitos que estão aqui, onde eu me incluo, e você também se inclui, e ele também nos ama e nos amou. Antes mesmo da minha existência, Deus já me amou. E aí, ele enviou o seu Filho unigênito para que todos, aí agora já não é mais alguns, mudou, a história já mudou. Agora já não é mais alguns que falam com Deus, não é mais alguns que têm acesso. Todos aqueles que nele crê, todos. Então, olha só, então Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus não veio para condenar, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez aqui, muita gente, como que você crê? No Deus que castiga ou no Deus que abençoa? Eu creio no Deus que abençoa. Porque este é o propósito de Deus. E Deus não é fiel a mim e a você
ao pastor. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à palavra dele. E por ser fiel à palavra dele, por ser fiel a ele mesmo, ele prometeu e ele cumpre. Não há nada que eu possa fazer para mudar o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é salvar. É salvar. Eu posso o quê? Fazer algo para perder a minha salvação. Se eu não crer, se eu não seguir, se eu não obedecer, se eu abandonar, se eu apostatar da fé, então eu posso perder. Mas para acrescentar algo à minha salvação, Deus, ele já me deu a salvação através de Jesus Cristo. Por ser fiel à palavra dele, ele já nos deu. Então Jesus, ele passou a ser o nosso acesso. Então eu até coloquei aqui que o acesso foi restabelecido. Porém, quando Jesus veio, os judeus e os romanos daquela época rejeitaram. Olha só, muitos rejeitaram Jesus. E o crucificaram ainda por cima. Porém, para eles crucificaram uma pessoa que estava fazendo uma revolução, né? Não creram, não aceitaram. Para outros foi crucificado, que era o rei dos judeus e tudo. Mas para Jesus e para Deus, a crucificação estava nos planos. Estava tudo nos planos. Ou seja, Deus nunca deixou de ter o controle da situação. Deus nunca deixou de ter o controle da situação. Na sua obra de Jesus, que é a morte e ressurreição, temos o resgate de todos. E aí vem que Paulo fala, né? Paulo chama de mistério. Quando nós lemos Efésios 3, no verso 9, Paulo fala assim, ó, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve ocultos. Então Paulo chama de mistério. E qual que é o mistério, né? Que Paulo fala? O mistério é que agora todos os povos, judeus, romanos, todos os povos, por meio de Jesus Cristo, têm acesso a Deus. Por meio de Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, nós temos acesso a Deus. Portanto, até eu coloquei aqui, ó, lembre-se de que no passado, aí vem aqui aquela parte que a Márcia leu aqui no início, né? E é Efésios 2, do 11 ao 13. Olha lá, ó, no passado, nós éramos gentios na carne. Nós éramos gentios no passado, né? Chamados em circuncisão por aqueles, né, que instalam a circuncisão. Naquele tempo, nós éramos o quê? Sem Cristo no mundo, separado do povo lá da comunidade de Israel, estranho à aliança, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha, isso éramos nós. Nós éramos assim. Mas aí no verso 13 fala, mas agora, pelo grande amor e misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho, que morreu a sua obra, morte e ressurreição, nós agora, em Cristo Jesus, somos os que antes estavam longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, a partir de agora, meu irmão, tanto eu como você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, o verso 13, diz assim que nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido,
receberão o selo do Espírito Santo da promessa. Está projetado aí? Está lá. Então, ó, Jesus, ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. Quando Jesus ressuscitou e ele foi para junto do Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que é a promessa de Deus. Amém? Eu faço uma pergunta aqui. Vou perguntar para quem está aqui agora. Futuramente, quem estiver assistindo, né, vai poder responder também. Tem alguém, ou você, aqui, que ainda não declarou que recebeu Jesus, ou que crê que Jesus é o Salvador? Tem alguém aqui que ainda não declarou que Jesus é o Salvador da sua vida? Glória a Deus. Amém. Se todos que estão aqui, então, já declararam, já aceitaram, já reconheceram, então nós vamos seguir. Seguir agora para o finalmente. Já que nós todos desfrutamos desta graça salvadora de Jesus, eu pergunto para você, como está o seu acesso, a sua comunhão com Deus? Como você tem tratado o Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu sempre falo, tem alguns louvores que falam, né? Desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, né? Tem alguns louvores que falam, mas esse daí são louvores tirados de parte da Bíblia na época de Atos, né? Porque ainda o Espírito Santo não tinha descido. Hoje o Espírito Santo já desceu, já está, ele já está em mim, ele já está em você. Nós já somos templo do Espírito Santo. Eu não preciso mais convidar ele para vir. Eu só preciso aceitar que ele já está em mim e falar para ele nunca se afastar. Quando eu oro, eu já faço, Espírito Santo, não saia de mim. Não me deixe nenhum milésimo de segundo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Amém? Você precisa do Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Então, se Deus enviou o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele está aqui, neste momento ele está aqui presente. E aí, como que está a nossa comunhão, o nosso acesso a Deus? Está perfeito? Então, lembra, a pessoa que está lá sendo medicada, o acesso tem que estar perfeito, tem que estar pronto, limpo, porque é onde vai passar tudo o que precisa para que a pessoa possa se recuperar. Até gostei aqui do que está escrito aqui, ó, que ele fala aqui, ó, hidratação e reanimação. Então, o meu acesso tem que estar limpo, perfeito, para que Deus possa estar me hidratando. Amém? Então precisa, como que está o meu acesso? Está perfeito? Está limpo? Sabe, o Espírito Santo já está me hidratando. Eu estou em comunhão com Deus. Aí eu marquei aqui algumas coisas, né? O alimento espiritual, ele está fluindo no meu acesso com Deus. Eu estou confiando em Deus. Confiando. Você está confiando a sua vida a Deus? Num todo. Tem um louvor que fala assim, esqueci agora o nome do louvor, mas fala assim, Senhor, me ensina a ter santidade. Lembra daquele louvor? Me ensina a ter santidade. Então, será que eu estou clamando, né? E o Senhor está me ensinando, eu estou tendo obediência, fé, estou confiando. Eu estou cumprindo aquele salmo que diz, descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ô, palavrinha difícil, né? Descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes a gente fala que descansa, mas está sempre lá tentando dar um jeitinho para Deus, né? Tentando dar um jeitinho. Descansa no Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ou será que o nosso acesso está precisando de manutenção? Não está tão limpo assim.
Será que o catéter escapou? Vai ter que furar de novo? Como que será que está nosso acesso a Deus? O alimento, né, o tratamento, ele vem. Como que eu posso ter o alimento, ter o tratamento, ter, né, como fala aqui, a hidratação espiritual? A palavra de Deus fala que eu preciso conhecer a palavra. Diz assim: errais em não conhecer a palavra. Então, a primeira coisa que vem é estudar a palavra, ler a palavra, meditar no Senhor, ouvir. Também eu preciso ter oração. Eu preciso ter oração, eu preciso falar com Deus. Eu preciso, sabe, apresentar para Ele todas as minhas dificuldades. Como que eu posso descansar no Senhor, confiar no Senhor? Eu preciso colocar nas mãos dEle. O Senhor, Ele nos dá total liberdade. Até ontem nós comentamos aqui na lição bíblica, né? Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas como Paulo fala, nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito fazer. Eu sou livre. Mas eu me permito estar debaixo da graça de Deus. Então eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus para poder fazer a manutenção. Eu preciso ter compromisso com Deus, compromisso com o Senhor, dedicação a Ele. Tem muitas pessoas que não têm disciplina. Faz o que é mandado fazer. Mas se ninguém mandar fazer, não faz. Infelizmente, tem mais pessoas assim do que pessoas que têm atitude. Mas eu preciso ter disciplina, eu preciso ter dedicação. Eu preciso fazer. Será que precisa de alguém falar que eu preciso ler a Bíblia? Eu preciso entender isso. Eu preciso ser maduro o suficiente para saber que Jesus, Ele me salvou, Ele é o nosso Deus. Esse daqui é um mandamento, né? Uma escritura, um testamento que Ele deixou para mim. E eu preciso ler, eu preciso saber, eu preciso entender isso daqui. Então, ninguém precisa falar para mim que eu preciso estudar. Ninguém precisa falar para mim que eu preciso falar com Deus, que eu preciso orar, que eu preciso me dedicar, que eu preciso ter atitude. Eu preciso entender isso. Eu fazendo isso, eu estou o quê? Dando manutenção ao meu acesso com Deus. Você está tendo manutenção ou será que teu acesso está abandonado? Está empoeirado? Está sujo? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não estuda a palavra? Quanto tempo que você não tem mais aquele compromisso de estar na casa de Deus? Frequentar mesmo. Isso é um compromisso com Deus. Então o alimento, né, o tratamento, ele vem pelo estudo da palavra, por oração, compromisso, dedicação, confiança, atitudes. Como eu falei, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Porque Jesus, ele já me salvou há muito tempo atrás. E o que eu preciso fazer agora é aceitar Ele como meu Senhor e Salvador. Mas aqui todos só falaram que já aceitou, que já confessou, que Jesus já é teu Senhor e Salvador. Então eu te falo o seguinte: todos nós somos sujeitos ao pecado, não somos? E nós, às vezes, pecamos. Involuntário ou voluntário, não sei, mas às vezes pecamos. E se eu pecar, vai diminuir a graça de Deus na minha vida ou não? Ah, mas então, se eu pecar, vai diminuir a graça de Deus? Mas então, se eu fizer alguma coisa boa, vai acrescentar? Não. Nem se você fizer bom e nem se você fizer ruim. Desde que o ruim seja involuntário, lógico, né? Se você
por livre meditação, pré-meditação, ir lá e fazer alguma coisa, então aí você realmente tem que pedir muito perdão a Deus. Mas involuntário, às vezes nós fazemos, às vezes nós pecamos, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Porque Jesus ele já nos salvou, porque Ele é fiel à palavra dEle, não é a minha palavra. Ele não é fiel a mim, Eliel aqui. Ele é fiel a Ele mesmo. E por Ele ser fiel à palavra dEle, Ele já me salvou. E por que que eu obedeço? Por que que eu estou na presença de Deus? Por que que eu estudo? Por que que eu oro? Eu oro porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Eu faço essas coisas, eu congrego, eu louvo, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. E aí é uma demonstração de amor e de aceitação, e você obedecer é uma declaração de que você reconhece que é dependente de Deus. Mas nós somos salvos pela graça. Porém, para aquele que aceita, ele tem o melhor. Jesus tem o melhor para todos nós. Às vezes nós passamos por dificuldade. Quem aqui nunca passou por dificuldade ou não passa por dificuldade, não está passando por nada, está tudo mil maravilha, a sua vida é a melhor do mundo? É difícil uma pessoa assim. Eu não conheço, você conhece? Também não, né? Todos nós temos dificuldade. Mas o que nós vemos aqui na palavra do Senhor é que em meio a essas dificuldades, nós temos acesso direto a Deus. Através de Jesus e a sua obra na cruz, Ele nos deu acesso direto a Deus. E eu quero dizer para você que Jesus Ele te ama. E que o Espírito Santo de Deus Ele está aqui agora. E não importa o que você está passando, não importa se você está passando por dificuldade, não importa se você está passando por problema no seu trabalho, no seu lar. Uma coisa é certeza, Jesus, Ele tem a resposta para a sua vida. Ele é o acesso direto ao Pai. O Espírito Santo ele está aqui agora para poder receber de você em oração aquilo que você está precisando e levar direto ao Pai, e as bênçãos de Deus na sua vida descerão imediatamente. O que você precisa é confiar. O que você precisa é acreditar, é receber esse Jesus. Então, meu irmão, esta palavra aqui, quando eu estava meditando e pensando, né? Esses tempos atrás nós tivemos alguns irmãos que passaram por dificuldades muito graves, né, de saúde, tiveram internado, UTI, mas Deus restaurou, fez milagre. E eu tenho meu irmão também que semana retrasada fez um cateterismo também, né, que está com algumas veias lá entupidas, e a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. Nós começamos a ver que no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual, quem nos alimenta, quem nos nutre é Jesus. E que eu preciso manter o meu acesso a Ele sempre pronto para receber o alimento, para receber, né, a nutrição, para receber as bênçãos dele. E não significa que, mas tive um momento lá no trânsito e perdi a cabeça, acabei xingando uma pessoa sem querer. Acontece isso? Às vezes acontece. Mas saiba que Jesus, pela fidelidade na palavra dele, se você reconheceu e pedir perdão, ele vai te perdoar. E na tua dificuldade hoje, que você está passando, que eu não sei o que é, que eu não conheço, às vezes a gente conhece uma pessoa há tanto tempo, mas a gente não conhece a pessoa. Porque você só conhece uma pessoa quando você convive com ela. Se você não conviver com a pessoa, você não conhece a pessoa. E aí, eu não sei tudo que você está passando.
O que eu posso te falar é o seguinte: Jesus conhece a sua vida. O Espírito Santo está aqui agora. E o que você agora está pensando aí, a sua dificuldade, ele está falando, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo você falar. Filho, eu estou te ouvindo. E eu quero te abençoar. É vontade de Deus. Ele não enviou Jesus para te apontar o dedo, para te crucificar, para te julgar. Ele enviou Jesus para te salvar, para te abençoar.